Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Douglas Emanuel Marchetti para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Convido o secretário para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 22 de abril de 2015, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Marcelo Luiz Ferrari, na vice-presidência o vereador Raimar Radatz e como secretário o vereador Rubens Borchardt. Com a presença ainda dos vereadores Douglas Emanuel Marchetti, Fabrício Tal Castagne, Guilherme Voi Júnior, João Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger e Valdemar Gebauer, conforme folha 15 do livro de presença. Constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Valdemar Gebauer, deu início à reunião. A convite do presidente, o secretário procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que restou aprovada. Em seguida, realizou a leitura da pauta da sessão e apresentou a matéria do expediente e da ordem do dia. O presidente informou a distribuição da emenda modificativa número 01 ao projeto de resolução número 01 de 2015, que seguiu juntamente com o projeto para análise das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Mérito. Dando prosseguimento, o presidente informou que foram protocolizadas as indicações de número 164 a 178 de 2015, cuja leitura foi realizada pelo vice-presidente, restando encaminhada na forma solicitada. Passando-se ao grande expediente, estava escrito nos pronunciamentos pessoais o vereador Guilherme Voi Júnior, que fez leitura de resposta do Executivo a dois de seus requerimentos, número 11 e 12 de 2015, criticando as respostas do mesmo. Ainda nos pronunciamentos pessoais estava escrito o vereador João Adriano Schwartz, que falou sobre suas indicações, citou a reportagem do Jornal do Médio Vale sobre a liberação da verba pelo Governo do Estado para pavimentações e para o Hospital Oase. Foi aparteado pelo vereador Fabrício Tal Castagne. Em seguida, o vereador Rubens Borchardt agradeceu ao Executivo pelas salas e banheiros novos que serão implantados na Escola São Roque e também pelas salas e cobertura que serão feitas na unidade pré-escolar Jasmim. Ressaltou que foi liberada a verba de emenda do deputado Décio Lima para o trator agrícola. Afirmou que o problema com a rua Babaçu está praticamente resolvido. Agradeceu à Prefeitura e também aos moradores do local. Passando-se aos pronunciamentos das lideranças, estava escrito o vereador líder do PSDB, que declinou do uso da palavra. Em seguida, o vereador líder de governo, Jorge Augusto Krieger, parabenizou as informações trazidas pelo vereador João Adriano Schwartz com relação à verba liberada pelo governo estadual. Comentou a reportagem do Jornal do Médio Vale com relação às cidades do Médio Vale, entre estas Timbó, que se destacam pela qualidade de vida oferecida. Na sequência, passando a ordem do dia, no primeiro item da pauta, o presidente homologou a redação final ao projeto de resolução número 03 de 2014, que seguiu para promulgação. Também na pauta estava o projeto de lei número 14 de 2015 e a moção número 07 de 2015,
ambos levados à votação e aprovados por unanimidade. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores e convidou a comunidade para a sessão ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2015, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão. Presidente Marcelo Luiz Ferrari, vice-presidente Raimar Radas e secretário Rubens Borchardt. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Apresentação de projetos. Projeto de lei complementar número 04 de 2015 dispõe sobre os condomínios horizontais e verticais no município de Timbó e da outras providências. Projeto de lei complementar número 05 de 2015 dispõe sobre parcelamento do solo no município de Timbó e revoga a lei complementar número 345 de 13 de dezembro de 2007. Indicação número 179 e 185 de 2015 de autoria do vereador Marcelo Luiz Ferrari. Número 180 a 184 de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 186 de 2015, de autoria dos vereadores Marcelo Luiz Ferrari e Rubens Borchardt. Número 187 de 2015, de autoria do vereador Valdemar Gebauer. Ordem do dia. Projeto de lei número 15 de 2015 autoriza a abertura de crédito suplementar de valores em dotações orçamentárias no Orçamento do Programa 2015 da Administração Direta. Projeto de lei complementar número 03 de 2015 acresce vaga de cargo de provimento efetivo de arquiteto no quadro geral de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo e extingue o cargo de engenheiro civil trânsito. Moções número 08 e 10 de 2015, de iniciativa do vereador Guilherme Voi Júnior e subscrita pelos demais vereadores. Moção número 09 de 2015, de iniciativa do vereador Rubens Borchardt e subscrita pelos demais vereadores. Comunique que foram distribuídas aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Solicito a leitura pelo secretário dos documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos dar a devida publicidade. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Timbó, através da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente e a Polícia Militar, através da Polícia Militar Ambiental, convida para a aula inaugural do projeto Protetor Ambiental. Data 04/5 de 2015, segunda-feira, horário 19 horas, local, Câmara de Vereadores. A Prefeitura de Timbó também, através da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de Timbó, tem a honra de convidar para a abertura da campanha do Maio Amarelo. Datas 4/5 de 2015, horário às 9 horas, local, sede da Polícia Militar de Timbó, Rua Massaranduba 240, Quintino. Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para o coquetel de apresentação da Federação Catarinense das Organizações da Sociedade Civil FECOSC, a realizar-se no dia 11/5 de 2015, a partir das 19h30 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Timbó. Seu vice-presidente Oldair da Silva, vice-presidente da FECOSC, também vereador Guilherme Voi Júnior, anfitrião e incentivador da FECOSC. Informo que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 4 e 5 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos em questão seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comunique que foram protocolizados na Secretaria Legislativa as indicações de número 179 a 187 de 2015. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 179 de 2015, que o proprietário do terreno localizado na esquina da rua Benjamin Constant com a rua Nereu Ramos seja notificado para providenciar um mecanismo
que impeça o escoamento das águas pluviais que se acumulam no mesmo para os passeios públicos. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Indicação número 180 de 2015, que seja instalado um abrigo de ônibus nas imediações da Rua Dona Clara, esquina com TBO 436, no bairro Dona Clara. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 181 de 2015, que seja verificada a possibilidade de se instalar comportas automatizadas na barragem do Rio Benedito, que se localiza na Ponte da Tapioca. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 182 de 2015, que seja feito o aumento de diâmetro da tubulação existente no início da Rua Dona Clara, bairro Dona Clara, nas imediações da Unidade de Saúde Dona Clara, da creche Professora Maria Luísa Bell, da Escola Clara Dona e da Associação do Bairro. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicações número 183 de 2015, que o Poder Executivo, através de seu órgão competente, verifica a possibilidade de enviar projeto de lei a esta Casa Legislativa. Obrigue as empresas que desenvolvem atividades de transportes de cargas e proceder com a irrigação dos logradouros públicos não pavimentados, quando seus caminhões e outros veículos circularem nas mesmas de forma habitual e permanente. Em anexo, segue modelo de projeto de lei cujo texto pode ser adotado pelo Poder Executivo. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 184 de 2015, que seja implantada uma faixa de pedestre elevada em frente ao terminal urbano no centro. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 185 de 2015, que seja implantada uma faixa de pedestres elevada de frente ao condomínio Jardim Itália, na rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro Padre Martinho Stein. Haja visto o fluxo de veículos que há nesta via, bem como o constante entrada e saída de veículos deste condomínio. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Indicação número 186 de 2015, que seja feito o conserto das lajotas da rua Irma Guzman, no bairro Quintino Bocaiúva, pois há muitos anos encontra-se em situação precária, tendo, inclusive, levantando meio fio e causando acidentes. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Marcelo Luiz Ferrari e também vereador Rubens Borchardt. Indicação número 187 de 2015, que seja consertado o telhado do ponto de táxi na Praça Central. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Valdemar Gebauer. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Gostaria aqui de registrar e agradecer a presença aqui da imprensa, se faz presente em nome da Rádio Cultura de Timbó, Vilmar Tesca, o jornal A Cidade, Carlos Alberto Schroeder, também ao suplente de vereador, seu João Chimansky, a toda a comunidade se faz presente e também aos internautas que nos acompanham dos seus lares. Neste momento passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Voigt Júnior. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Dizer que vocês são bonitos, todo mundo. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar o Rubens Borchardt, da mesa também, hoje na ausência do vice-presidente Rubens Borchardt, que é o secretário da mesa, aos demais nobres pares, na ausência também do vereador Chinha. Quero aqui cumprimentar ao nosso público presente, João Chimansky, nosso suplente de vereador, o Xeredinha, que também é suplente a vereador e também diretor do jornal
a cidade, e da imprensa também se faz presente o Vilmar Teske, da Rádio Cultura, aos nossos internautas e aos nossos colaboradores e todas as demais pessoas que aqui se fazem presente. Também está conosco Marcos Nascimento, que sempre se faz presente aqui nessa casa. Senhor presidente, eu quero inicialmente aqui fazer um convite a todos os vereadores dessa casa para a nossa reunião de comissão de mérito. Gostaria que o senhor deliberasse isso como presidente para todos os demais vereadores, para a nossa comissão de mérito na quinta-feira, a partir sempre das 11 horas, que nós se reunimos e gostaríamos de tratar justamente do projeto de sua autoria, quanto às diárias. Nós gostaríamos de a comissão se reunir com os demais vereadores para a gente trocar umas ideias. Então, todos os vereadores, eu gostaria que estivessem presentes nessa reunião para a gente tomar uma decisão juntos. E gostaria, inclusive, que o senhor se fizesse presente, já que o senhor é o autor desse projeto, senhor presidente, se o senhor puder deliberar quanto a isso aos demais vereadores, para que eles pudessem se fazer presentes, seria muito interessante. Quero agradecer aqui ao vereador Fabrício e ao vereador Gebauer, que fazem parte dessa comissão de mérito desta casa. Então, nós chegamos a um consenso de fazer essa reunião com os demais vereadores. Obrigado, então, aos dois vereadores. Quero aqui fazer mais uma vez uma manifestação, senhor presidente e demais vereadores, quanto à nossa iluminação pública. Infelizmente, eu não gosto de vir aqui só reclamar. Quando as coisas acontecem, eu também faço questão de vir aqui e nessa tribuna e falar, parabenizando o Executivo pela realização do serviço que tanto a população pede, e quando ela é feita, nós aqui viemos também para parabenizar. Mas, infelizmente, a nossa iluminação pública não está funcionando com a terceirização da iluminação pública no nosso município. Infelizmente, todos os vereadores aqui já fizeram pedidos para serem consertadas lâmpadas em alguma rua da nossa cidade. Volto a repetir, já em outras oportunidades falei aqui e volto a falar novamente. Quando o seu Otto e mais um funcionário faziam esse tipo de trabalho de manutenção na nossa iluminação pública, ela funcionava muito melhor do que está funcionando hoje com a terceirização da iluminação pública. Infelizmente, muitas ruas com as lâmpadas apagadas, em outros lugares onde não precisa ter luz, tem luz, e em muitos outros lugares, luz acesa 24 horas. Muitas reclamações de lâmpadas acesas durante o dia inteiro. Ainda bem que elas não apagam à noite, que ficam acesas à noite então também. Na frente da minha casa tem uma lâmpada, um poste com uma lâmpada acesa 24 horas por dia. Meus vizinhos, cada vez que me veem, ficam apontando: o vereador mora nessa rua, na frente da tua casa, tu não consegue vir consertar. Mais de um ano, gente, que eu estou pedindo para que venham consertar. Já falei com o Orley, já falei com o pessoal, inclusive, que faz a manutenção, que eles estavam na rua Massaranduba, perto do Corpo Bombeiro. Não, agora não pode, porque não está no cronograma e tal, e continua lá assim, dessa mesma maneira. Pois não, vereador Fabrício? Aconteceu algo parecido na frente da minha casa, em mais 2 postes, também estava acesa o dia inteiro. Aí os vizinhos pediram para mim entrar em contato com a Secretaria de Obras. Depois, da 3ª semana, a FIU pedindo, vieram e resolveram o problema. Aí, no outro dia, a moradora me chamou e disse: ó, vereador, fizeram, só que agora não acende mais. Os 3 postes, antes não desligavam, agora não ligam. Então, é brincadeira, mas infelizmente, eu compactuo com a sua opinião. Infelizmente, a terceirização não tem dado muito certo. Algo precisa acontecer. Não tem, infelizmente não tem dado muito certo. Não com isso queremos dizer que a secretaria esteja com deficiência, não. A terceirização foi terceirizado e não é o poder público que... Claro que tem que haver cobrança, tem que haver fiscalização. Porém, nesse momento, essa terceirização não tem dado certo. Infelizmente, temos que rever o que se fazer quanto a isso.
porque luzes acesas de dia e de noite, 24 horas, infelizmente não dá. Tenho aqui o convite, senhor presidente, da FECOSC. O nosso secretário já fez leitura, mas eu gostaria de reforçar aqui o convite. Também gostaria de convidar o público para se fazer presente, que aqui está, aos internautas e principalmente aos vereadores, porque é de suma importância essa Federação Catarinense das Organizações da Sociedade Civil vem convidar a todos os clubes de serviço da nossa cidade, entidades, que existe uma maneira para nós trazermos recursos para essas entidades. Existe essa Federação Catarinense que nós estamos aí dando apoio nessa cidade de Timbó, e muito importante para que venham esclarecer de que maneira as entidades possam encaminhar para buscar recursos. Associações de moradores, João Chimanes, que faz presente, sempre o seu Harry, que sempre estão envolvidos, e outras pessoas, inclusive o Rubens é presidente, eu já fui presidente de associação também, enfim. Então, é uma oportunidade que nós temos de ouvirmos essas pessoas, para que nós tenhamos acesso mais fácil para buscar essas partes financeiras. Temos a honra de convidar Vossa Senhoria e vai ter um coquetel, tá? Inclusive, se você quiser ouvir, vem ouvir, depois vai ter um coquetel de apresentação da Federação Catarinense das Organizações da Sociedade Civil, FECOSC, a realizar-se no dia 11/5/2015, a partir das 19h30. Isso será aqui na casa, na Câmara de Vereadores, aqui no salão, a partir das 19h30. Isso é numa segunda-feira. É um dia que não tem sessão e também é mais fácil de a gente conseguir aglomerar as pessoas. Então eu gostaria de convidar a todos. Aqui o vice-presidente da FECOSC é de Timbó, é o seu Odair da Silva, irmão do Orlando Silva, da rádio, os dois são cantores, enfim. O Odair é vice-presidente, senhor presidente, dessa associação. E o Riva é o presidente, que é da cidade de Blumenau. Inclusive, ele foi assessor do gabinete da deputada do seu partido, Ana Paula Lima. Então, esse senhor que está fazendo isso. Gostaria, para finalizar, senhor presidente... mais um minuto, vereador. Obrigado, senhor presidente. Para finalizar também, quero aqui parabenizar, primeiramente, ao vereador Jorge Krieger, pelo Maio Amarelo, né, projeto de sua autoria, e aqui nós estamos recebendo um convite da Prefeitura Municipal de Timbó para a campanha do Maio Amarelo, no dia 4/5/2015, na sede da Polícia Militar de Timbó. Achei muito bacana isso aqui da Prefeitura, fazer esse tipo de divulgação, junto à Polícia Militar, fazendo esse tipo de convite. Gostaria também que, nesse sentido, como foi feito, elaborado um convite para o Maio Amarelo, devia ter acontecido também alguma coisa parecida para o Novembro Azul, para o Rosa, Outubro Rosa, e inclusive seria interessante, senhor presidente, como eu já tinha falado com o presidente anterior, que hoje é chefe de gabinete, o Jorge, e já conversei com o senhor, quanto às 7 maravilhas de Timbó, para que nós elaborássemos também alguma coisa parecida quanto à questão de divulgarmos as 7 maravilhas por essa casa ou pelo próprio município, para que nós consigamos, para que o povo possa saber a finalidade dessas 7 maravilhas, no qual essa casa aqui aprovou o projeto. E então isso aqui, muito interessante, do Poder Executivo ter feito isso, só que nós gostaríamos que isso fosse aplicado em outras ações também. Muito obrigado, senhor presidente. Quero também registrar e agradecer a presença aqui do jornalista Marcos Nascimento. Neste momento, para fazer uso da tribuna, passo os trabalhos da mesa ao vice-presidente e vereador Rubens Borchardt. Concedo a palavra ao nobre vereador Marcelo Ferrari, dispõe até 5 minutos. Dispenso os cumprimentos iniciais que eu já fiz na mesa. Eu quero falar de 3 indicações.
Uma que nós fomos procurados, eu e o vereador Rubens Boschas, quanto à pavimentação da rua Irma Guzman. A gente até passou lá pessoalmente e viu, está bastante irregular. Então, os moradores dali pedem a regularização, conserto de alguns trechos, na qual o meio-fio, como foi lido pelo vereador, o meio-fio está deslocado, pedras soltas, causam em dias de chuva poças da água que acabam também causando até acidentes com os moradores. Tem um pedido também que foi disseminado ali nas redes sociais na semana passada, naqueles dias de chuva também. Já foi um pedido meu no ano de 2013, quando esse terreno foi feito a terraplanagem, próximo ali ao Polidório Santiago, próximo ao INSS. Esse terreno, quando há uma chuva mais forte, todo o barro que tem nele, a lama, passam para cima da via e principalmente das calçadas. Ali é uma área que próxima a colégio, próximo ao INSS. Então, estou pedindo aqui a notificação do proprietário para que seja consertado, principalmente a situação dessas águas que se sobrepõem à calçada e à rua. Vereador? Se me permite, vereador, e ainda mais que ali é uma parada de ônibus. Então, as pessoas que param ali, descem do ônibus, são obrigadas a parar e botar o pé no barro, porque a calçada é tomada pelo barro. Sim. Obrigado, vereador. Quanto a isso, acho que já se esgotaram-se as falas aqui na tribuna da Câmara quanto a esse assunto, a especulação imobiliária. Há tempos corre solta aqui, principalmente no centro da nossa cidade. Ninguém dá bola, compra o terreno, deixa valorizando, e a comunidade e os transeuntes ali que se explodam da forma de passar. Porque a prefeitura, nós temos, quanto vereadores, correr atrás do fiscal de posturas da prefeitura, a pedido da comunidade, para fazer a fiscalização e a notificação dessas pessoas que nem roçam ou mantêm o passeio público, mesmo que não esteja correto, não há calçada ainda pavimentada, mas pelo menos que deixem ela de uma forma que possa ser transitável. Também fiz um pedido, estive reunido no ano passado e nessa semana novamente, com o secretário de Planejamento, Fabiano Adriano, quanto a uma faixa elevada próximo ao condomínio Jardim Itália. Então, para quem não conhece, condomínio é próximo ao complexo esportivo. Ali são vários blocos de apartamento no mesmo local, 128 apartamentos, a maioria deles já com moradores, e pelas estatísticas do síndico que me procurou, na verdade, muitas dessas pessoas têm, inclusive, mais do que um veículo. Então, é próximo a uma curva, uma saída e entrada muito grande de veículos ali. A pedido também, o ano passado, já foi instalado aqueles olhos de gatos, né, como são os refletores, para tentar diminuir a velocidade. Não tem ocorrido, então nós estamos pedindo, próximo a esse condomínio, uma faixa elevada para dar segurança para as pessoas e também para esse fluxo de entrada e saída de carros, para diminuir um pouco a velocidade da via. Provavelmente o líder de governo vai se manifestar sobre o assunto também, mas não posso deixar de falar algo a respeito do governo do Estado e a nossa SDR, pelo fato lamentável que tem ocorrido nos últimos dias, referente ao repasse de 5 milhões de reais ao nosso executivo, para as obras, principalmente da tão sonhada ciclovia que nós queremos aqui, que já está projetada, que esse dinheiro vai ser feito às ciclovias, obras de pavimentação e infraestrutura. Então, lamento tudo que ocorreu e com o atraso novamente do governo do Estado. Então, não é a primeira vez que o governo do Estado atrasa obras no nosso município. Em entrevista na rádio a semana passada, talvez até houve alguma falha minha, mas a única obra que está em andamento que eu conheço, que é do governo do Estado aqui na nossa região, é o SEDUP. Nós temos 3 aquartelamentos do Corpo Bombeiro, Timbó, Benedito Novo e Rio dos Cedros estão parados. O SEDUP está continuando, até o vereador Fabrício fez uma indicação sobre os móveis, a preocupação. Nós temos a tão falada ponte da Dona Clara, que ainda está com todo esse problema. Nós temos a ponte do Fritz Lones, que não aconteceu, e sem falar de que muito da comunidade nos cobra sobre o desassoreamento, que foi um compromisso do governo do Estado no ano passado. Inclusive ontem eles estavam na cidade de Xanxerê, acompanhei uma reportagem pela RBS TV, e aonde estão falando em instalar mais um radar meteorológico na cidade. Foi instalado já o radar de Lontras, mas por incrível que pareça,
o radar não está funcionando porque precisa de uma peça que precisa ser importada dos Estados Unidos. Então, foi, salvo engano, 10 milhões, algo parecido, no radar. Eu não lembro o valor, é algo muito alto. E ontem eu vejo o governador na TV prometendo mais 3 radares meteorológicos dentro do estado, o que seria muito importante para a nossa comunidade, mas sendo um instalado o ano passado, ainda assim não está funcionando e falta técnicos para operar o equipamento. Então, é lamentável Vereador, o que tem um minuto. acontecido. É lamentável o que tem acontecido, vereador. Se me permite, relacionado a essas questões que envolvem o governo do Estado, mais uma vez fica caracterizado a ineficiência das SDR, ou especificamente a nossa SDR aqui do município de Timbó. Uma vez que, numa audiência realizada entre o prefeito, os nossos representantes da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, João Amin, Esperidião Amin, com o secretário o Calcanhoto, resolveram essa questão do repasse dos 5 milhões, ou seja, 1.700.000, o demais, o restante iria ser repassado em parcelas, e foi até noticiado pela imprensa da SDR, aos meios de comunicação, que estava já tudo resolvido, e que o dinheiro estaria, nos próximos dias, a publicação da notícia, depositado à conta do município, uma vez que isso não aconteceu, ou seja, esbarrou numa burocracia da própria SDR. Então, quer dizer, o governo do Estado procurou resolver a situação, mas esbarra numa burocracia e numa ineficiência, numa questão relacionada à Secretaria de Desenvolvimento Regional do nosso município, que impera novamente no repasse de recursos. Ou seja, noticia-se que está tudo resolvido, quando na verdade não está nada resolvido, e que novamente é necessário procurar os meios, procurar conversar com a SDR, procurar de uma certa forma fazer pressão para que esse dinheiro seja de fato repassado ao município. Está mais uma vez caracterizado a ineficiência e a falta de administração, eu diria assim, da própria SDR, ou seja, não há comunicação, não há, de uma forma administrativa muito falha, e que novamente o município fica a ver navios, o dinheiro não está depositado na conta, ainda não está depositado, e que posteriormente nos impressiona a secretária pedindo um documento do município para prorrogação de prazo. Horas. Não há lógica. Não há lógica, porque quem nos deve é o governo do Estado. Não é o município que deve para o Estado, é o Estado que deve para o município. Como o município, o prefeito vai pedir, olha, gostaria que o governador prorrogasse o prazo de pagamento. É óbvio que não. Eu quero que o governador cumpra com o prazo. Agora, se de fato o governo quer que seja prorrogado o prazo, então que o governo do Estado que peça a prorrogação do prazo. Não há lógica nesse depoimento ou há uma contradição. Então, se de fato querem a prorrogação de prazo, que arque então com as consequências, porque obviamente que vai ter consequências. Porque as obras que estão aí vão ter reajustes, vão ter correção, e novamente vão jogar a responsabilidade para cima do município. O município vai arcar de novo a responsabilidade dos juros, correção e tudo mais, aditivos. Quer dizer, quem vai ter que aditivar a obra é o município, com recursos próprios. O município já colocou inclusive a contrapartida na frente para iniciar as obras. Só falta o dinheiro do governo do Estado agora. Então o governo do Estado, se quer prorrogar o prazo de pagamento, que arque com as despesas. Da mesma forma, por exemplo, que aconteceu ontem, quando um depoimento do vereador John, que hoje não se faz presente, devido a um assalto que aconteceu com uma funcionária dele que estava se encaminhando ao banco, ele procurou as câmeras da nossa cidade e não estava em funcionamento. Mais uma vez, um problema relacionado a um convênio que o governo do Estado está jogando responsabilidade para cima do município, que a princípio já está tudo resolvido, mas estava jogando para cima do município, para o município arcar com as despesas do convênio também e da manutenção das câmeras. Horas. O que é isso? Está se isentando de todas as responsabilidades e, mais uma vez, a SDR, enfim, é falha. Então, ou seja, ou se torna mais eficiente, que se crie uma eficiência maior relacionada à SDR, elimine essa parte burocrática das SDRs, ou se fecha.
se feche porque não resolve. Ou seja, se não existisse SDR, resumindo, o dinheiro já estaria na conta do município. Presidente, mais 30 segundos. Quanto às SDRs, vocês sabem, nos meus pronunciamentos, nós temos que lutar pelo fim das SDRs. Vimos manifestações em Timbó também, a primeira vez aproximadamente 5 mil pessoas, a segunda vez aproximadamente 500 pessoas, decaiu o número. Nós queremos varrer Brasília, limpar Brasília, mas nós não fazemos o dever de casa. Eu não vi uma faixa aqui durante as manifestações a qual participei, mesmo que o meu partido faça parte do governo federal, eu não vi uma faixa criticando a SDR ou criticando o nosso governo do Estado. Então nós queremos primeiro arrumar todo o telhado da nossa casa para depois consertar algo que está ali dentro. Não queremos problemas regionais, queremos resolver o mundo. Então há uma frase que diz que antes de querer consertar o mundo, sair para consertar o mundo, dê primeiramente 3 voltas ao redor de sua casa. E isso nós não estamos fazendo. Enquanto o vereador a gente cobra. Quanto às SDRs, é o fechamento das SDRs, que são 36 e que se aplica em 4 regiões. Secretarias descentralizadas, mas com verba. O que adianta nós explorarmos a SDR e criticarmos, até porque pode ter a melhor pessoa à frente da SDR. Pode ser qualquer um de nós ou qualquer pessoa indicada pela comunidade. Ela vai estar engessada, porque ela está dentro de um navio em alto mar, sem vela e sem remo, e está remando na direção do governo do Estado. Está andando junto com o governo do Estado. Para isso não adianta a SDR. Temos que extinguir e aplicar esses 600 milhões de reais que o governo do Estado gasta por ano, aplica em saúde, principalmente. Eu tinha aqui na pauta para falar sobre as câmaras, mas o vereador Douglas colocou. Então falamos das câmaras. Além de elas não estar funcionando, agora só tem 3 funcionando, elas não gravam, e como aconteceu esse infortúnio com a empresa do nosso vereador, não tem gravação nenhuma, não serve para nada. É essa política do governo do Estado, sem falar do desassoreamento. Obrigado. Devolvo a presidência ao nobre vereador Marcelo Ferrari. Neste momento, passamos ao pronunciamento das lideranças. Concedo a palavra ao líder do PSDB, vereador Guilherme Voigt Júnior. Senhor presidente, como líder do PSDB, também faço as minhas palavras as suas, senhor presidente, e também da indignação do vereador Douglas Marchetti. Falando como líder do governo, acho que é lamentável o que está acontecendo realmente do repasse das verbas do governo do Estado para o nosso município, promessas feitas e não cumpridas pelo nosso governador do Estado. As obras estão sendo paralisadas por falta de recursos que não estão vindo para o nosso município. Então há uma indignação, sim. Há um esforço muito grande, temos que dizer isso também, da secretária da SDR, que está se empenhando, fazendo a sua parte, mas infelizmente o nosso governador, ele vem, fala, traz documentos e mostra e assina e simplesmente fica no papel. Então é lamentável o nosso executivo não poder concluir, terminar as obras iniciadas, até já colocou dinheiro à frente, né? A parcela que cabe ao município. Eu até já estou falando como líder do governo aqui, né, Jorge, me perdoa, mas a verdade tem que ser dita, então eu acho que tem que desabafar sim, vereador Douglas. Infelizmente os vereadores do PSD não estão aqui, que também não têm culpa, né, disso, que também são vítimas disso. Vereador, se me permitires, quanto ao desassoreamento, o secretário Rodrigo Moratelli, que à época respondia por toda a defesa civil, hoje ele é secretário adjunto. Então, ontem na entrevista ele estava também. Quem é o secretário agora é o Milton Robles. E nós fizemos um requerimento, um documento pedindo a presença deles aqui, já praticamente 50 dias, e a nossa assessoria da casa sempre recebe a mesma resposta, que não há agenda. O que é lamentável, segundo informações do Rodrigo aquele dia, em setembro ou outubro, salvo engano, as obras seriam licitadas em fevereiro. Já estamos praticamente em maio. Então, pois não, vereador Douglas. Os vereadores do PSDB, obviamente, que não têm culpa. Claro que não. Mas um deputado do PSDB, o Jean Kuma, por exemplo, não vi mais ele por PSD. aí. PSD. Não vi mais ele.
infelizmente, né? Na época de campanha a gente via ele sempre por aí, agora sumiu, de fato sumiu, né? Abandonou as causas do nosso município. Então, vereador Douglas, só para você ter só para deixar claro aqui, eu conversei com o deputado Ismael dos Santos, que também é do PSD, e ele foi muito claro em dizer, o governador nos abandonou. Ele falou isso para mim, que não é nem do meu partido. E ele disse, o governador infelizmente nos abandonou. E então, o caso não é só em Timbó. Eu acho que está acontecendo em outras regiões também. O que acontece é que a população nos cobra, né? Mas, poxa, por que não está pronto? Por que isso não está acontecendo? Por que começaram aqui? Justamente essa é a questão. Não está sendo passado o reparo. E eu tenho a felicidade de ter falado isso, não é culpa do nosso município, mas assim do governo do estado que não está repassando. Tive visita, senhor presidente, de uns familiares de outra região do estado, e que faziam muitos anos que não vieram mais ao nosso município. Eles ficaram surpreendidos pelo estado que está a nossa cidade. Então, eu como timboense, eu sempre tenho falado aqui nessa casa também, o meu orgulho de ser timboense, Gebauer, porque a nossa cidade tem outra cara, não é mais a mesma Timbó. Nós estamos de parabéns, o nosso executivo, nesse ponto está de parabéns, porque o nosso centro realmente está fantástico. E todas as pessoas que vêm aqui ao nosso município elogiam o nosso município de Timbó. Então, isso são pontos para o nosso executivo. Então, nós temos que parabenizá-los. E para encerrar, senhor presidente, só lembrando que o PSDB, no próximo mês, agora mês de maio, no dia 16, estará fazendo a sua convenção. Nessa próxima segunda-feira, dia 4, nós vamos estar reunidos para definir o nome do nosso futuro presidente do PSDB de Timbó. Na nossa convenção, já citamos o nome do seu Adalberto Reis. PSDB, né? PSDB. O senhor falou PSB. PSD é do governo, né? Mas o é senhor falou PSDB. O nosso PSDB. Às vezes a gente engole o S. Mas enfim, o seu Adalberto Redel será o futuro presidente do PSDB. Então até dia 16 ainda estarei à frente do partido como presidente, mas a partir de então ele mesmo estará presidindo o nosso partido e também ele fará a escolha do seu vice-presidente, do seu tesoureiro e do seu secretário, e os demais membros do diretório municipal serão escolhidos na próxima segunda-feira. Seria isso, senhor presidente. Concedo a palavra ao líder de governo, o vereador Jorge Augusto Krieger. Boa noite, presidente, Marcelo, mesa diretora, demais colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar também aqui o suplente de vereador, João Chimansky, ao suplente de vereador, Carlos Schroeder, também representando aqui o jornal A Cidade, ao Vilmar Teske, da Rádio Cultura, e a todos que nos assistem e também aos internautas que nos assistem dos seus lares. Eu gostaria, primeiramente, o vereador Tutti aqui já falou, mas gostaria aqui de convidar a todos os vereadores e também ao público que está aqui, ao público também que nos assiste de suas casas, para esse lançamento da campanha denominada Maio Amarelo, que será no dia 4 de maio, lá na sede do Companhia de Polícia de Timbó, situada lá na rua Massaranduba. Então, gostaria de convidar a todos e falar da alegria que eu tenho de ver esse projeto Maio Amarelo aprovado na semana passada aqui por todos os vereadores, e com certeza existe uma grande programação encabeçada pela Secretaria de Planejamento, mas mais ainda pela Vera, que cuida do setor de trânsito. Então, com certeza, várias ações irão ser desenvolvidas durante esse mês de maio, né, com o intuito de nós conscientizarmos cada vez mais a nossa população para as causas do trânsito. E não podemos esquecer de dizer que o trânsito não é só os motoristas, né? Quando a gente fala em trânsito, a gente tem que englobar de uma forma geral motoristas, pedestres, ciclistas. Então, tudo que engloba a questão da segurança no trânsito
tem que englobar todas essas questões, motoristas, ciclistas, pedestres. Por isso os investimentos que o município vem fazendo na questão da mobilidade do trânsito, né? E não esquecendo cada vez mais dos pedestres e dos ciclistas, que com certeza também tem que ter o espaço e tem que ter um espaço com segurança para eles poderem também realizar suas caminhadas, ou também de modo a nós incentivarmos as pessoas ao uso da bicicleta, que é um meio de transporte sustentável, com certeza ainda traz benefícios para quem se utiliza desse meio de transporte, que é a atividade física, que é importante para todas as pessoas. E também fico aqui até um pouquinho chateado, né, porque na semana passada estava todo mundo trazendo notícias boas, né, inclusive parabenizei aqui o vereador Chinha, né, não quero aqui também falar o seu nome porque ele não se encontra no dia de hoje, né, mas ele trouxe as informações das verbas tão esperadas que o município vinha aguardando com muita ansiedade, né, que é os 5 milhões que o governo do estado ficou de repassar ao município de Timbó, né, e eu que gostaria até de pegar aqui as palavras do vereador Tuti, que estava falando antes, o vereador Marcelo também. Eu acho que não podemos mais, né, cair num erro que a gente já viu que não é por esse lado que nós temos que ir, que foi a questão da nossa ponte do binário central. Por uma questão pessoal, né, por um motivo pessoal, foi entrado com uma ação judicial, né, essa obra ficou paralisada por 8 meses, a empresa exigiu um aditivo, a prefeitura teve que arcar com esse aditivo para ter a obra pronta, né, de mais de 600 mil reais, e aí eu pergunto, quantas ruas, né, dariam, ou quantas benfeitorias dariam de ser construídas com esses 600 mil reais? Né, nós temos aí 3 postos de saúde em construção, e acredito que com 600 mil reais poderia ser construído um novo posto de saúde. Então, nós temos que analisar o que essas questões pessoais, muitas vezes, porque, de certo modo, e em algum momento, nós pensamos até que é uma questão pessoal, porque esses recursos foram prometidos pelo governo do estado já no ano passado, a licitação ocorreu, a empresa ganhou, a empresa começou a executar as obras, né, a contrapartida que o município tinha que dar de 2 milhões de reais, o município já colocou, né, para a empreiteira, para ela realizar as obras, e o mais doído disso é que, como o vereador aqui falou, tu acaba criando uma expectativa, né, não só na comunidade, mas nós próprios também acabamos criando uma expectativa, né? Projetos tão importantes como esse projeto das calçadas, que eu e o vereador Marcelo tanto batemos de frente, tanto buscamos uma solução, e a gente sabe que existe nesses 5 milhões obras que dizem respeito à calçada. A gente pode colocar aí o exemplo da Rua Japão, que está paralisada, que estava sendo feitas as calçadas. Nós sabemos que nesses 5 milhões existe um projeto que nós pedimos, vereador Douglas, vereador Marcelo, vereador Gebauer, pedimos, solicitamos, juntamente ao prefeito, que juntamente com o secretário de Planejamento, Fabiano Adriano, desenvolveu com a sua equipe um projeto inovador, projeto cicloviário, que irá ligar o bairro Industrial a vários bairros da cidade e também ao centro, e a gente sabe que todos esses recursos estão paralisados e essas obras talvez não aconteçam como a gente esperava. Então, realmente, essas expectativas que nós criamos e projetos e ideias que nós tanto lutamos para que isso saia do papel, é uma pena que esbarre na burocracia da nossa SDR, né? É uma pena, uma secretaria, inclusive que eu vi na reportagem dessa semana, não sei se foi de hoje, que ela acaba de nomear mais 3 ou 4 cargos, né, no jornal de hoje, gerente de agricultura e não sei o que e tal, e os recursos que foram prometidos, o governo do estado já repassou esses recursos, e agora esses recursos esbarram na questão da SDR, de realmente vir para o município,
e o município poder dar continuidade a essas obras tão esperadas, não só por nós, mas por toda a comunidade de Timbó. Pois não, vereador? Permitiu a parte, vereador. Nós sabemos que nós temos 2 postos de saúde prontos e falta a mobília. Então tem uma emenda de R$220 mil que a Secretaria da Saúde está esperando para poder mobiliar a unidade do Martinho Stein e da Pomeranos. E também contemplaria a mobília da unidade de família saudável do bairro dos Estados. Então são 220 mil que também não está vindo. E além disso, foi prometido a construção do CRAS aqui em Timbó, no bairro Araponguinhas. Também tem uma demanda judicial agora, um cidadão timoense entrou na justiça, problemas do terreno lá, e Timbó está na iminência de perder um CRAS zerinho por questões burocráticas e por questões judiciais. Então é lamentável que essas coisas aconteçam, esses entraves aí, e eu sei que a Lúcia gosta de se empenhar, mas o inchaço da máquina é tão grande que impede que os municípios desenvolvam. Hoje, assistindo até a entrevista do prefeito Fernando de Rio dos Cedros, ele tem o mesmo problema. Eu acho que é problema de Santa Catarina, não é só de Timbó, porque a situação está crítica mesmo, vereador. Obrigado. Vereador, mais 1 minuto. Queremos crer que isso não é uma perseguição, né, com a região aqui de Timbó e do Médio Vale, porque nós sabemos que aqui o governador não obteve êxito na sua campanha do ano passado, né? Tomara que não seja uma perseguição, porque eu acho que com rancor não se faz política, né? Política se faz com parcerias. Então esperamos que realmente esses recursos que foram prometidos, inclusive há 3 semanas atrás, como o vereador Douglas aqui falou, uma audiência com os nossos deputados Esperidião Amin Federal e João Amin Estadual, mais com o nosso prefeito Laércio Schuster. Esses recursos mais uma vez foram prometidos pelo secretário Calcanhoto e na iminência desses recursos estarem chegando na semana passada, já existia uma ideia que esses recursos chegavam, mais uma vez esses recursos não chegaram. Então, realmente é uma pena, né? A gente necessita de um olhar mais atento do governo do Estado, né? Não estamos falando só desses recursos, mas o vereador Marcelo aqui estava falando, questão do desassoreamento que foi prometido. Na semana passada, retrasada, eu coloquei aqui sobre a questão da nova formação de 360 policiais e mais uma vez aqui Timbó e a região do Médio Vale vai ficar sem nenhum policial, né? E várias outras questões que realmente o governo do Estado parece não olhar aqui para a nossa região do Médio Vale do Itajaí, tão próspera, tantos recursos manda para o governo do Estado, porque aqui realmente é uma cidade geradora de riquezas, de empresas, que a comunidade, como na questão do IPTU, faz a sua parte, o município vem fazendo a sua parte, e nós não queremos nada mais que o governo do Estado também venha e faça somente a sua parte. Obrigado e boa noite a todos. Só para concluir, eu gostaria de entrar novamente nessa questão e dizer que eu queria fazer um apelo aqui, um apelo à secretária Lúcia, um apelo à SDR, que de fato resolva esses problemas locais aqui do nosso município. Porque nós temos a informação de que os recursos já foram liberados pelo governo do Estado. O problema está aqui na secretaria, o problema está aqui na SDR. Então que a SDR resolva essa parte burocrática, que a secretária Lúcia resolva essa questão burocrática de fato da nossa SDR e que libere esses recursos para que o progresso, o desenvolvimento da nossa cidade não pare. E isso é o mais importante. E eu tenho certeza que eles estão também comprometidos com o desenvolvimento e progresso do nosso município, do município de Timbó. Obras paralisadas é retrocesso, é regresso, porque existem reajustes, existem correções de obras, aditivos, isso tudo é dinheiro público e é tudo que nós não queremos.
Então nós temos aí mais alguns dias no mês de abril, mais 2, 3 dias aí para que ela resolva essa questão burocrática relacionada à parte administrativa da SDR e que de fato libere os recursos para que as obras continuem, assim como também a ponta da Dona Clara, assim como o desassoreamento, assim também como as questões das câmeras, assim como outras questões relacionadas ao SEDUP, enfim, ao nosso município de Timbó. Mas principalmente as questões dos recursos que já foi liberado pelo secretário, já foi liberado pelo governador do estado, já está tudo acertado, mas impera numa questão burocrática e administrativa da nossa SDR. Então que de fato se resolva. Não se coloque apenas discurso e notícia em jornal, mas que de fato se resolva o problema para que o nosso progresso e o desenvolvimento do nosso município continue. Eu deixo aqui esse apelo para que a secretária Lúcia, então, nos próximos dias aí traga essa boa notícia e a solução, não somente discurso. Obrigado. Obrigado, boa noite. Lembrando, senhores vereadores, que houve um requerimento aqui da casa, salvo engano do vereador Guilherme Voigt Júnior, o Tuti, solicitando a secretária para que viesse à Casa Legislativa e até agora ele está também sem resposta. Passamos agora para a ordem do dia. Primeiro item da pauta, projeto de lei número 15 de 2015, autoriza a abertura de crédito suplementar de valores em dotações orçamentárias no orçamento do programa 2015 da administração direta. A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestou de maneira favorável à aprovação da matéria. Texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 6 votos. O projeto vai à sanção. Segundo item da pauta, projeto de lei complementar número 3 de 2015, acresce vaga de cargo de provimento efetivo de arquiteto no quadro geral de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo e extingue o cargo de engenheiro civil de trânsito. O parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestaram pela legalização e aprovação da matéria. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 6 votos. O projeto vai à sanção. Terceiro item da pauta, discussão única, moção número 8 de 2015, leitura da proposição pelo secretário. Moção número 9 de 2015, para ser Miss Tim de uma localidade, além de ser bela, os concorrentes precisam preencher uma série de requisitos, cuja exigência varia de concurso em concurso, sendo os mais comuns, beleza da participante, simpatia, desenvoltura na passarela e na apresentação ao público, etiqueta e conhecimentos gerais, para responder perguntas que sejam feitas ao longo do concurso. A menina que conseguir se sobressair em todos esses requisitos atingirá a glória máxima, sendo coroada a mais bela dentre todas as outras. Nosso município recentemente escolheu a sua Miss, a Miss Tim, a mais bela entre todas as outras meninas. A eleita foi Júlia Schumann Borchardt, que concorreu os jurados com sua beleza, charme e desenvoltura, que desde a sua eleição tem a honrosa, porém árdua, tarefa de representar nossa comunidade nos mais diversos eventos e concursos. Certamente que nossa Miss irá desempenhar este papel com total desenvoltura, responsabilidade, inteligência, sabedoria, ética e humildade, dignamente ainda mais a nossa gente, as nossas tradições. Ainda apresenta-se esta moção para, depois do ouvido plenário, ser votada a forma favorável nos seguintes termos. Moção de aplauso a Júlia Schumann Borchardt pela conquista do título Miss Timbó 2015, categoria TIM. Sala das Sessões, 28 de abril de 2015, vereador Rubens Borchardt, subscrito por todos
Os vereadores. A moção está em discussão. Concedo a palavra ao autor, vereador Rubens Borchardt. Para começar, quero parabenizar a Júlia Schumann-Borchardt pela conquista. Também a gente não pode esquecer todas as participantes que concorreram também. Mas como ela foi a escolhida mais bonita, mais assim, aqui do município de Timbó, tudo isso que foi falado na moção, peço então o voto favorável a essa moção de aplauso. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A moção está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 6 votos. A moção será encaminhada na forma regimental ao seu destinatário. Quarto item da pauta, discussão única, moção número 9 de 2015. Leitura da proposição pelo secretário. Só tinha um. O Everton está aí? Moção 9, essa aqui, senhor? A 9? É, tá aqui, ó. É, mas da Júlia, já li. A Júlia é a 9. Sim, já foi lida. 8 e 10 só. O senhor leu a... Ah, o senhor leu a 8, então. A 9. O senhor leu a 9, então é a 8. Eu peço excusas por um erro de leitura aqui. Nós fizemos a leitura da moção número 9 com aprovação. Só tinha uma? Agora Só tinha uma. faremos... Só tem uma? Só tinha uma. Não, a 9 tá. 2 faltam. Eu li a... Peço só um minuto para a nossa Secretaria Legislativa